E aí, minha tropa? Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui tá tudo certo. E eu vou começar agora a análise de uma redação 100% focada na banca Sebrasp, Polícia Federal 2025. Serve para agente de polícia, serve para agente administrativo, serve para escrivão de polícia, papiloscopista. O modelo é o mesmo. O padrão aqui é o mesmo. As recomendações que eu dei aqui vão servir plenamente para todos esses cargos. Serve para a área administrativa, serve para a área policial. Por quê? Estamos falando da banca Sebrasp, é o modelo Sebrasp. Não importa a carreira, a estrutura, o conteúdo, a lógica da escrita é a mesma. Então pode ficar bem tranquilo, porque tudo que eu falar aqui vai servir para esses concursos. Então vamos lá. Eu vou analisar aqui já direto ao ponto, porque vocês merecem objetividade, sem enrolação. Vamos olhar aqui, primeiro, uma redação sobre este tema. Um tema cobrado em prova recente de Polícia Civil da banca Sebrasp. Olha aí, o tema é o tema central, mas como vocês já deveriam saber, ou caso não saiba, é importante identificar isso, o tema central, mas você produz uma redação sobre os tópicos ou aspectos, como você preferir. A sua redação deve girar em torno disto aqui. Vou deixar aqui parado na tela e você pausa o vídeo para ler os textos motivadores, para que você compreenda de forma mais aberta o que a banca Sebrasp quer. Do que se trata esse tema? Do que se trata esse tema? Integração dos sistemas de informação em segurança pública. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, nós vamos agora ver tópico a tópico e, em seguida, olhar a redação deste aluno. Inclusive, gente, essa redação aqui, objeto de análise, foi corrigida pela banca Sebrasp. Então, ninguém melhor do que a própria banca que vai organizar o seu concurso. Ninguém melhor do que ela para dizer o que é que ela considera certo ou errado. Então, eu sempre digo, os meus cursos teóricos, meu curso da banca Sebrasp, os modelos de redação que a gente entrega para os nossos alunos, tudo é feito a partir dessa visão prática. O que a banca Sebrasp quer de você? Olhando correções que a própria banca fez, identificando os erros que ela apontou, para a partir deles construirmos o nosso material. Então é a famosa engenharia reversa. Então, o tópico 1, desafios, a troca de dados e informações entre órgãos de segurança pública, inclusive de diferentes entes federativos. Então é importante sempre lembrar, nessa expressão desafios, ela sempre aparece em provas do Sebrasp. Então, quando pensamos na palavra desafios, é importante se recordar o que significa desafio. Desafio é algo que exige esforços. É como se fosse um obstáculo. Então, poxa, qual que é o desafio, ou quais são os desafios para a troca de dados e informações entre órgãos de segurança pública no Brasil? O que é entrave? O que está dificultando? O que torna um desafio? Compreende? Então, o que eu falo, antes de mais nada, compreenda exatamente o que a banca Sebrasp quer de você. Entenda a exata extensão do que está ali nas linhas e nas entrelinhas, para que você não tangencie o tema. Nesse concurso especial eu vi muita gente tangenciando, porque não falou de desafios. Ficou falando um monte de abobrinha, e não falou do que a banca pediu. O tópico 2 pediu, exemplo no singular, tá? Exemplo, o que não te impede de trazer exemplos, mais de um exemplo, né? De modelo existente no Brasil. Ou seja, que modelo? Modelo de integração dos sistemas de informação e possíveis impactos da integração dos sistemas de informação no combate à criminalidade. Que impactos são esses?
são os resultados pretendidos, são as consequências que a integração dos sistemas de segurança pública pode causar para a sociedade, em benefício da sociedade. Então, esse olhar clínico, antes de começar a escrever, é fundamental. Vamos olhar aqui a redação do aluno, vamos olhar primeiro o espelho de correção. O que a banca Sebrasp atribuiu aqui para esse candidato. É importante lembrar, a banca traz aqui a pontuação que ela vai dar para cada item. Então, por exemplo, aqui nessa prova, a redação valia até 30. E aí ela deu 10 pontos para o item 3, até 10 pontos, né? Até 10 pontos para o item 1 e até 8,5 para o item 2. Professor, e o 1,5 ponto que faltou aí? A banca atribui esse 1,5 ponto para o critério apresentação e estrutura, que ela avalia a legibilidade, né? A organização, a ortografia ali, a organização textual, enfim. É algo bem tranquilo, bem simples. Mas, professor, mas a minha prova da Polícia Federal tem uma pontuação, vamos lá, 20 pontos. É o cargo de agente administrativo vai valer 20. O cargo de agente policial, 13. O que é que muda? Não muda nada, a lógica é a mesma. O que vai mudar é a quantidade de pontos que a banca vai dar para cada item. Ela vai dar proporcionalmente a quantidade de pontos total do seu concurso, tá? Então vamos aqui, identificando nesse quadro aqui, ó. Vou botar aqui na tela. Então, para a banca, né, o candidato tirou a nota máxima aqui no quesito 1, apresentação e estrutura, tirou 1,5 ponto de 1,5 ponto. Para o item 1, desafios à troca de dados e informações entre órgãos de segurança pública, inclusive de diferentes entes federativos, deu 8,33 de 10, ou seja, penalizou. Algum erro o candidato cometeu de conteúdo. Estou analisando aqui a nota de conteúdo, que a gente chama de macroestrutura. A microestrutura, que são os erros gramaticais, foram apontados ali logo abaixo, tá? E o tópico 2, exemplo de modelo existente no Brasil, tirou 8,5 de 8,5, bacana, tirou nota máxima. Já no item 3, possíveis impactos da integração, tirou 8,33 de 10. Beleza? Aqui, em relação à microestrutura, ou seja, os erros gramaticais, lá no seu concurso da Polícia Federal, a banca vai apresentar, caso você tire a nota mínima na objetiva e tenha a sua discursiva corrigida, ela vai te disponibilizar esse espelho de correção, em que ela minudencia todos os erros gramaticais que você cometeu. Então, por exemplo, aqui, você percebe que o candidato cometeu ao todo 24 erros gramaticais. Cometeu 24 erros gramaticais. Tá aqui, circuladinho aqui. 24 erros gramaticais. E ela aponta erro por erro, né? Linha 3, cometeu um erro de morfossintaxe. Na verdade, linha 1, né? Um erro de morfossintaxe. Na linha 3, 2 erros de morfossintaxe. Linha 5, e vai, e só vai, só vai, só vai. Importante dizer, dificilmente a banca Sebrasp erra em relação a esse apontamento de erros aqui. Ela é muito cri-cri com os erros gramaticais, ela não deixa passar nada, tá? Pessoal, e esses erros de grafia, o que significam erros de grafia? Daqui a pouco eu vou te mostrar, mas basicamente são riscos na folha, tá? Letras que se parecem com outras, letras mal desenhadas, isso aqui tudo vai para erro de grafia. Erro de crase, erro de acentuação, muito cuidado. Beleza, então foram 24 erros e o candidato, tirou, deixa eu subir aqui para você conseguir enxergar. Em conteúdo, o candidato tirou 26,66 e cometeu 24 erros gramaticais. Olha só, em virtude desses 24 erros gramaticais, o candidato saiu de 26,66 para 20,90, ou seja, mais de 5 pontos aí por conta dos erros gramaticais. Então, se alguém te disser, candidato, não se preocupa, a banca Sebrasp não pega muito pesado na parte gramatical e microestrutura,
não acredite. Pausa o vídeo dessa pessoa, manda ela para aquele lugar e segue o baile, porque essa pessoa não está te ensinando do jeito certo a redação Sebrasp. Veja só, o candidato cometeu 20 erros. Na verdade, foram 24. E perdeu aí mais de 5 pontos, quase 6 pontos. Então, tá estudando redação? Se atenta à parte gramatical também. Tem gente, galera, que gabarita a prova de português, acerta todas as questões, sabe resolver questão de crase, sabe resolver questão de pontuação, sabe tudo, velho. Concordância, regência, mas quando chega na redação, comete um monte de erro gramatical. Uma coisa é você saber aquilo na teoria. Outra coisa é você aplicar na prática. Como é que você aprende a aplicar na prática? Treinando, escrevendo, enviando o seu texto para a correção de especialista. E na nossa plataforma de correção, a gente faz essa correção exatamente como a Banca Sebrasp faz. Beleza? Então, ó, vamos continuar aqui, olhar a redação do candidato para a gente identificar o que precisa melhorar, o que tá bom. Vou colocar a tela inteira. Lembra do tópico 1, ó, vamos só lembrar do tópico 1, o que o tópico 1 pediu, ó. Desafios à troca de dados e informações entre órgãos de segurança pública, inclusive de diferentes entes federativos. Inclusive, eu sempre volto à leitura do tópico para eu ter certeza do que eu estou avaliando. O candidato escreveu assim, ó. O avanço da tecnologia, embora tenha facilitado a vida das pessoas, ó, olha aquele erro lá da linha 1, faltaram 2 vírgulas aqui, ó. É um elemento concessivo que está deslocado, é um adjunto adverbial que deveria estar deslocado entre vírgulas, porque está no meio da oração. Então, ó, o avanço da tecnologia, embora tenha facilitado a vida das pessoas em diversas áreas, como educação, financeira, interação social, também contribui de maneira significativa com o aumento da criminalidade. Dessa forma, é urgente que as instituições responsáveis pela segurança pública atuem utilizando o sistema de informação de modo integrado, a fim de obter maior eficiência nas suas ações, garantindo a paz social. Beleza, fez uma contextualização que contribuiu muito pouco para a abordagem do item 1. O item 1 pediu os desafios à troca de dados e informações entre órgãos de segurança pública. E a gente percebe que da linha 1 a 6 o candidato basicamente só enche linguiça, não aborda nada do que o item pediu. Quais são os desafios à troca de informações? Aqui o candidato fez o que a gente chama de introdução, e não é necessário. Você não é obrigado a fazer introdução em redação da Banca Sebrasp. Veja que o candidato perdeu 6 valiosas linhas. 6 valiosas linhas para abordar um item que poderia ter sido dedicadas, né, terem sido dedicadas, essas 6 linhas, para a abordagem de um item que valia, ó, 10 pontos. Então, não faça isso. Não precisa fazer introdução, velho. Vai direto ao ponto. Sebrasp adota um tipo expositivo, um tipo direto ao ponto, prático, objetivo, informativo. Cara crachá, meu amigo, quais são os desafios para a troca de dados e informações? E aí? Só encheu a linguiça, tá? Linha 7. Demonstrando a importância dessa ação conjunta, o plano de segurança, abre aspas, juntos pela segurança, elenca como um dos seus objetivos a interação entre todos os órgãos de segurança. Só repetindo a mesma palavra, né? Ó. Segurança, 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 segurança. Use sinônimos. Mostre que você tem vocabulário, né? No bem como da polícia com a população. Com o intuito de se deter, de obter, né, uma polícia informatizada com análise sistêmica e integrada de dados obtidos nas investigações. Bem genérico, né? Então, trouxe aqui uma abordagem muito genérica. Cadê as palavras-chave aqui, ó? Cadê a palavra-chave? Desafios à troca de dados e informações. Cadê? Quais são os? Cadê os desafios? Não encontrei. Então, assim, eu acho que a banca foi até boazinha de ter dado 8,33 de 10. Eu daria no máximo 6 de 10, tá? Foi muito genérica a abordagem. Quem já assistiu às minhas aulas do curso teórico para a Banca Sebrasp vai lembrar
Cara, você precisa desdobrar o aspecto, desdobrar informações. A banca Sebrasp quer o máximo de informações, quer a retomada das palavras-chave, ela quer um tópico frasal bem marcado, ela quer elementos coesivos. Mas aqui a gente percebe realmente um texto bem vago, né, pouco detalhado. Então não há um detalhamento claro em relação ao aspecto, ao que o aspecto 1 pediu. Então, de fato, eu achei que nessa redação a banca foi boazinha demais com o candidato. Então, tirou aqui 1,77, né? 2,77, né? Na verdade é 1, né? 1,77. Eu teria tirado bem mais. Mas vamos continuar. Tópico 2, ó. Exemplo de modelo existente no Brasil. Aí ela trouxe um exemplo de modelo, ó. Ó, ela traz aqui, juntos pela segurança e tal. Só que eu não encontrei a abordagem do tópico 1 aqui, ficou bem genérica. Tópico 2, ok, foi abordado, ela traz um exemplo, explica esse exemplo, tal. E ela continua, linha 12, ó. Então, sempre começando, ó, sempre começa os parágrafos sem trazer elementos coesivos, então perde muito em coesão textual. É um texto sem coesão textual, peca muito nesse ponto. Então, o uso de um sistema integrado de informação com equipamentos como drones, câmeras de monitoramento nas ruas, câmeras de reconhecimento facial no carnaval desse ano, seria deste ano, né? Que ano, sabe? Enfim, demonstraram o impacto positivo dessas ferramentas no combate à criminalidade, facilitando a identificação dos criminosos, suas localizações, seus modo operandi, deveria estar entre aspas, tá? Uma expressão latina, o que consequentemente aumenta em 17, ó, o que consequentemente aumenta a atuação dos órgãos de segurança, gerando ainda a confiança da população no seu trabalho. De novo, o que o candidato fala aqui é a abordagem do item 3, ó. Impactos, né, dessa integração do sistema de informação no combate à criminalidade. Porém, o candidato não mostra de forma muito clara, pelo menos na minha visão, tá? Posso estar equivocado. Ele não deixa muito claro como os sistemas de informação contribuem a partir desse viés de integração. O candidato fala da importância da tecnologia e tal, mas não mostra como essa integração desse sistema de informação são um elemento positivo. Ele só fala da importância dos elementos de sistemas de informação, da segurança, da tecnologia, mas não fala precisamente do que o tema pediu, do que os tópicos pediram, da integração. Então, realmente, deixou a desejar. O que eu percebo, o candidato aqui, posso estar equivocado, mas o candidato aqui não estudou redação com base no perfil Sebrasp. Ele não compreendeu a dinâmica de escrita de um texto Sebrasp. Ele faz um texto, só vai, sabe? Tipo assim, só vai. Só vai. E ele teve sorte. Ele pegou um examinador bonzinho. Em vários casos, posso mostrar vários deles aqui, redações muito melhores que essa, que tiraram notas muito menores. Tá? Então, a depender do examinador, você pode ter uma má sorte ou uma boa sorte. Candidatos que têm textos muito bons e que tiram notas ruins, porque pegaram ali um examinador mão pesada. Então, você percebe aqui, ó, agora sim o candidato vai abordar o item 1. Olha só, o item 1 está lá no começo. A banca colocou no item 1 os desafios para troca de dados e informações. E o candidato aborda o item 1 no último parágrafo. Pô, tu inverteu a ordem do negócio, velho. Aborda o item 1 no primeiro parágrafo. Porque o item 1 deve ser abordado no primeiro parágrafo. Aí o candidato inverte a ordem e dificulta a vida de quem está corrigindo. Porque, porra, eu esperava ter lido a abordagem do item 1 no começo do texto e não no final. Lembra que eu falei? Pô, não estou encontrando a abordagem do item 1 aqui. Ele não retoma as palavras. Por quê? Olha
a nossa posição enquanto examinadores. Nós esperamos, eu esperava que a abordagem do item 1 estivesse no começo do texto e não no final. E ele aborda o item 3 no meio do texto e não no final. O item 3 deveria estar no final, mas ele traz no meio. Então, assim, siga a ordem pré-estabelecida pela banca. Item 1, primeiro parágrafo. Item 2, segundo parágrafo. Item 3, terceiro parágrafo. E pronto. Acabou. Tá, agora vamos ver a abordagem do item 1, que ele traz aqui no último parágrafo, né? Por fim, ressalta-se que há muitos desafios. Aqui sim, ó, eu encontrei os elementos de abordagem do item 1. Há muitos desafios para a troca de dados e informações entre os responsáveis pela segurança pública, devido à craseado, faltou a crase aqui, devido à falta de recursos financeiros, estruturais e pessoal necessitando de investimentos na área de informática, como a criação de um sistema de informação eficaz que integre todos os órgãos, faltou um acento em órgãos, né? Seja de qual ente federativo for, bem como a adaptação do pessoal, concursos na área. Que área? Que cursos são esses? Né? Como também a mudança de pensamento, de práticas isoladas por ações conjuntas. Que práticas isoladas são essas? Que ações conjuntas são essas? Então, tá vendo que fica sempre interrogações no texto? Ó? Por exemplo, aqui, ó, que mudança de pensamento que pensamento é esse que precisa ser mudado? Não explica. Tá? Que cursos na área são esses? Também não explica. Sabe? Que adaptação de pessoal é essa? Como que essa realidade de gestão de pessoas na segurança pública é um problema, é um desafio. Então, o candidato deixa o texto cheio de pontas soltas. Falta explicar, falta justificar, falta detalhar as ideias. Eu sempre falo, afirmou alguma coisa, explique. Redação Sebrasp é isso. A banca espera que você traga o máximo detalhamento possível para cada ideia que você apresentar. E aí, ó, por conta dessa falta de detalhamento, o candidato deixou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas em branco. Se eu deixar a linha em branco na banca Sebrasp, é um problema? É um problema. Porque a quantidade de linhas em branco interfere. Opa, o negócio saiu aqui, peraí. Agora eu voltei, deu um bug aqui no meu vídeo, mas ok. Então a quantidade de linhas em branco interfere decisivamente na tua nota de microestrutura. Isso eu explico lá dentro do meu curso teórico de redação Sebrasp. Inclusive, aqui na descrição tem um link para você entrar na lista de espera. Tanto da turma de agente administrativo, quanto na turma de policial, que é o escrivão, o agente de polícia e o papiloscopista. Eu não tenho vagas para o curso, que é um curso completo, com teoria, modelos escritos à mão, correções detalhadas com base no perfil Sebrasp, enfim. Um bônus com mentoria de português, para você também gabaritar português. Não tem vaga hoje, mas você pode entrar na lista de espera, cujo link está na descrição. Então, quanto menos linhas você escreve, maior será o cômputo do erro gramatical. Então, o candidato cometeu 24 erros gramaticais. Com essa quantidade de linhas, ele perdeu mais pontos do que se ele tivesse cometido os mesmos 24 erros e tivesse escrito 30 linhas. Ele teria perdido aí, no máximo, uns 4 pontos se tivesse feito as 30 linhas. Mas ele perdeu quase 6, porque fez 25 linhas apenas. Então, moral da história. Eu teria dado muito menos pontos para essa redação, por vários motivos. Pela inversão da ordem dos aspectos, e já vi a banca Sebrasp penalizar isso lá em apresentação e estrutura, tá? Porque não seguiu uma ordem que a banca estabelece e perde pontos lá na estrutura, que vale ali 5, 10% da nota final. Tiraria pontos do item 3, mais pontos do item 3 por não haver um detalhamento das ideias. As ideias ficaram genéricas demais. Eu tiraria pontos de estrutura e apresentação pela ausência de coesão textual, tanto inter quanto intraparagrafal. Enfim, então eu daria no máximo de 0 a 30,
que foi a pontuação máxima dessa redação. E em conteúdo eu daria, no máximo, aí 20 pontos, estourando 20 pontos. Tá? Mas é isso. Você precisa entender que este é o momento de você treinar. Este é o momento de você entender o perfil da banca, treinar, fazer as leituras adequadas e enviar seu texto para correção. Não espere que a banca corrija a sua redação e te dê uma nota para que você só então melhore. Melhora agora, a hora de errar é agora. Tenha humildade para aceitar que você precisa identificar seus erros. Por mais que doa no coração, poxa vida, o professor Ari disse que eu erro aqui. O professor Ari disse que eu escrevo mal. Tenho vergonha do professor Ari corrigir minha redação. O que, que ele vai pensar de mim? Cara, eu não sei nem quem é você. Não tenha medo de enviar sua redação para correção, porque agora é o momento de você errar. Pensou? Acontece com você a mesma coisa que aconteceu com vários candidatos. Agora mesmo na PCDF, área administrativa, vários candidatos que foram reprovados na discursiva, porque simplesmente não estudaram a redação, passaram na prova objetiva, fizeram a nota de corte altíssima, mas não fizeram o mínimo na redação. Ou se fizeram o mínimo, fizeram pontuação baixa. E eles fizeram esses candidatos perderem muitas posições. Muitos até não fizeram nem sequer o mínimo. Então, agora é a hora de você se dedicar à redação. Talvez você não tenha essa consciência de que precisa estudar essa matéria, porque talvez ninguém nunca te disse isso. Mas um ponto na redação tem o mesmo peso que um ponto em português, que um ponto lá em direito, que um ponto em contabilidade, um ponto em informática. Então não vá nesse jogo de achar que a redação vai cair do céu e lá no dia da prova vai sair, porque não sai. Porque se você não treina agora, você vai ter dificuldade para escrever, porque você não tem prática de escrita, você não aprende a gerenciar o seu tempo. Você vai tentar escrever, as ideias não virão, porque você não treinou o processo de escrita, você não entendeu o jogo da banca. Então, conta comigo se você precisar de ajuda, eu estou à disposição. Pode entrar na minha lista de espera, link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Um forte abraço, tamo junto, vamos pra cima.